Primeiro Fórum Famílias Novas, com o tema central Família, lugar da manifestação da vida em plenitude. Doutor Humberto, aqui à minha direita. Bem, eu sou servidor público aposentado, trabalhei alguns anos, por vários anos, no Senado como consultor legislativo e, quando da minha aposentadoria, fui convocado, digamos assim, né, por nomeação de Padre João Paulo II para duas funções no Vaticano. Uma, membro da Pontifícia Academia para a Vida, que é uma organização que ele criou, com o objetivo de estudar esses novos ataques à vida e à família. E outra função é de consultor do Pontifício Conselho para a Família. Então, família e vida constituem para nós um binômio e que nós, evidentemente, tratamos desse assunto. E esse encargo da Pontifícia Academia para a Vida, como foi colocado aí, é até o fim da minha vida, quer dizer, é a função vitalícia. Ele se foi, mas deixou a nós esse encargo, que já me acompanha há 45 anos e que me deu 8 filhos, e hoje com 12 netos. A Nancy está no fundinho, levanta, Nancy. Vamos receber um aplauso. A minha esposa, que pacientemente me acompanha esse tempo todo. Mas, gente, eu começo a dizer que o desenvolvimento científico e tecnológico na área da biomedicina tem trazido realmente grande contribuição para a humanidade. Hoje, o neném no ventre materno já é um segundo cliente do médico, em que ele vai tratar, vai operar, né, doutor Benival? E aqui trago com vocês 2 imagens que correram o mundo e que testemunham essa afirmação. Nos Estados Unidos, um casal detectou no exame pré-natal uma criança com a espinha bífida, isto é, a espinha não fechava. E é um dos casos, né, que se indicaria o aborto. Essa criança era o Samuel. Mas os pais procuraram uma clínica que pudesse atender aquele caso. E encontraram, vamos no primeiro slide, em que a criança foi operada ainda no útero materno. Pode começar o slide, aquele primeiro slide que foi passado aí. Aqui está a criança sendo operada no útero, o útero exposto, no momento em que a criança, que o médico já estava fechando o útero. O slide seguinte vai mostrar já a criança agradecendo ao médico, né, pela vida salva. Na hora que estava fechando outra, a criança coloca o braço para fora e segura firmemente o dedo do médico, como que agradecendo a ele a vida. Esse Samuel, o seguinte, já está vivo, está aí. Ele tinha 20 semanas naquele tempo. E hoje está com os seus pais. Você veja que, o próximo slide, você veja que, se por um lado tem dado grande avanço tecnológico, por outro lado tem grande preocupação. E as regiões que acreditam num Deus, no cristianismo, o judaísmo com seu, né, os muçulmanos, se preocupam com a grande
avanço da medicina, dessa área biológica, não só para fazer o bem do homem, mas muitas vezes essas novas tecnologias são dirigidas para a destruição da vida. Na parte da Igreja Católica, o Santo Padre João Paulo II lançou a Pedidos Cardeais, Evangelho Vitae, encíclica, e criou a Pontifícia Academia para a Vida. Vamos ao slide seguinte. Essa encíclica foi criada no consistório dos cardeais, a pedido dos cardeais no consistório de 91, e foi em que o Santo Padre teve a origem esse Evangelho Vitae. Aqui está, por outro lado, uma reunião da Academia, da Pontifícia Academia para a Vida, que foi um órgão que o Santo Padre criou para o estudo dessas novas tecnologias, entendeu? E que afetam a vida humana. A finalidade não é só o estudo disso, mas levar também ao Santo Padre as suas conclusões e, de maneira geral, a Igreja e as pessoas de boa fé, né? Aqui está, vocês encontram aqui uma cabeça branca aqui do lado, já é conhecida. Essa aqui foi uma das primeiras, ou talvez a primeira reunião da Academia, que a Academia se reúne durante 3 dias, e no final tem audiência com o Santo Padre, onde o nosso presidente, no caso ali era o Vial Corrêa, apresenta as conclusões dos estudos, e o Santo Padre coloca as suas preocupações pastorais sobre o assunto, né? Bom, o João Paulo II tinha um costume, depois da reunião formal, de ele contactar com cada um dos acadêmicos. Então, nesse caso, eu tinha levado minha esposa para apresentar ao Papa, e ele se dirigiu a nós, entendeu? Quando ela disse que tinha muita coisa, mulher tinha muita coisa para falar com o Papa. Mas na hora ficou tão emocionada que eu não disse nada. Ele apenas abençoou, deu um texto para ela, e observe que os membros acadêmicos vitalistas têm um distintivo, com um colar, né, lá pelo próprio, encaminhado pelo próprio Papa, para distinguir, evidentemente, a sua dedicação. O Papa João Paulo II tinha muito carinho com a Academia da Vida. A seguinte. Bom, o outro órgão que cuida desse assunto, de respeito ao Pontifício Conselho para a Família. E aqui está o cardeal Lopes Trujillo, presidente do Pontifício Conselho para a Família, do qual também nós somos consultor, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai procurar mostrar, né, exatamente o que se falou há pouco, o início da vida. Desde que a célula germinativa masculina, o espermatozoide, penetra na célula germinativa feminina, o óvulo, inicia-se uma nova vida. O zigoto é a primeira célula constituída de 46 cromossomos, 23 paternos e 23 maternos. O professor Jérôme Lejeune, que foi um grande geneticista, um dos inspiradores da Pontifícia Academia para a Vida, amigo pessoal de João Paulo II, ele tomou café da manhã com João Paulo II e sua esposa, no dia que João Paulo II teve aquele atentado na Praça São Pedro. Ele se dirigiu a Paris e João Paulo a Praça São Pedro. Bom, mas então, foi o primeiro presidente da Academia da Vida. Então, no princípio do ser, há uma mensagem. Essa mensagem contém a vida, e essa mensagem é a vida. E se essa mensagem é uma mensagem humana, essa vida é uma vida humana. A definição realmente perfeita para o início da vida. Seguinte, aqui está uma foto tirada por como ela se preocupa, o fotógrafo preocupava com esse assunto, o momento ou instante da concepção. O espermatozoide penetrando no óvulo. Então, a cabeça, o núcleo, penetra e a cauda cai. Uma vez que penetra o espermatozoide, nenhum mais outro entra, é só ele. Aqui está uma representação do aparelho feminino, em que nós encontramos aqui os ovários representados, aqui a trompa, falópio, de um lado e de outro. Aqui embaixo, aqui está o útero, aqui está a vagina, estão os espermatozoides que vão tentar fecundar o óvulo, que está aqui. O óvulo fecundado passa a ser ovo, e esse ovo caminha de 5 a 7 dias para se aninhar aqui, para se fixar aqui no útero.
uma fase de pré-implantação. Essa implantação se chama de nidação, quer dizer, ele gruda ali na parede interna do endométrio, né? Esse conceito é importante porque hoje os grupos antivida procuram separar concepção de fertilização. Então, diz que a concepção se dá para eles quando há anidação. E por que isso? Porque muitos desses produtos, que nós vamos falar aqui adiante, e mesmo a fecundação artificial, descarta esta parte da vida, desde a concepção até aqui, e considera que não interrompe a gravidez. Então, esses produtos não interrompem a gravidez, porque a mulher está grávida só a partir da anidação. Quer dizer, é um artifício sem nenhuma base científica. Eu procuro demonstrar de que pílulas, os DIUs e os artefatos abortivos, que agem nessa fase aqui, antes da implantação, não são abortivos, não interrompem a gravidez. E o pior é que isso já está no nível de medicina. Os novos médicos estão formados nessa mentalidade. Você perguntar para o médico, não, DIU não é abortivo, não. Eu disse o seguinte, não interrompe a gravidez. É claro, não interrompe a gravidez, que é considerando a gravidez quando está aqui aninhado o ovo. Voltamos ainda a esse assunto. Vamos para adiante. Outro slide. Bom, é preciso ver contraceptivos e abortivos. Os contraceptivos tendem a evitar o encontro do espermatozoide com o óvulo, isto é, impedem a concepção, impedem a fertilização. É o caso, por exemplo, do preservativo, da camisinha. Você sabe que a falha, mas pelo menos esse é o objetivo dela. O diafragma, o capuz cervical, usados pela mulher, e contraceptivos, vezes abortivos, do coito interrompido. Já o abortivo é uma droga ou agente que induz a um aborto. Estão nessa última categoria as pílulas ditas anticoncepcionais, a pílula do dia seguinte, os DIUs, Depo-Provera, implantes injetáveis. Doutor Demival, se eu estiver errado, me corrija. Doutor Demival, que é pai desse assunto, né? Vamos adiante? Bom, a pílula tem esses 4 mecanismos de ação. Primeiro, ela inibe a ovulação, e nesse caso funciona como anticoncepcional, é uma das funções dela. Altera o muco cervical, dificultando a passagem do espermatozoide, também é outra função. Altera a movimentação do óvulo na passagem na trompa de Falópio. Mas se falha uma dessas 3, e falha nessas 3, estudos já feitos, entre 30% e 50%, dependendo do dosagem da pílula, altera o endométrio, a parede interna do útero, impedindo a fixação do embrião. Efeito abortivo. Não se pode dizer que a pílula anticoncepcional normal é abortiva, mas ela pode ser abortiva. Farando os 3 mecanismos, entra o 4º mecanismo de aborto. Para adiante. Agora, pelos métodos é o seguinte, ela, se tomada dias antes do período fértil, impede a ovulação. Se tomada quando a mulher está fértil, não permite a fixação do embrião na parede interna do útero, endométrio, provocando o aborto. Agora, repara o seguinte, se a pessoa, a mulher, não está em nível fértil, não precisa tomar a pílula, porque não vai acontecer nada. Então, na intenção e no gesto de tomar a pílula, já é para abortar. Entende? Porque se ele não está em período fértil, não precisa nem tomar a pílula, porque não vai acontecer nada, não vai ficar grávida. Então, já toma a pílula com o objetivo de, se ficar grávida, abortar. Vamos para o seguinte. A Pontifícia Academia para a Vida, agora em setembro de 2006, recentemente, deu comunicado sobre esse assunto. Resulta claro que a chamada ação anti-implantatória da pílula do dia seguinte, na realidade, não é outra coisa que um aborto realizado com meios químicos. É incoerente, intelectualmente,
injustificável cientificamente afirmar que não se trata da mesma coisa. Comunicado à Pontifícia Academia sobre esse assunto, agora em setembro de 2006. Vamos para adiante? Agora vem outra. Eu estou falando assim rapidamente, porque eu sei que o meu tempo não é muito longo, tem muito assunto. Bom, injeções hormonais. Consiste na tomada de uma injeção à base de hormônios femininos, com aplicações mensais ou trimestrais. Seu mecanismo é semelhante da pílula, bloqueia a ovulação. Quando não bloqueia a ovulação, aí vem efeito sobre o endométrio e, consequentemente, expulsão do embrião na fase inicial da vida. RU486 é outro produto lançado, chamado de pesticida humano. Essa pílula foi desenvolvida na França e há pouco tempo foi também adotada nos Estados Unidos. O RU é utilizado após a nidação, até o nascimento da criança, qualquer fase da gestação. Acreditam os defensores do aborto que esse produto venha substituir o aborto cirúrgico. Dessa maneira, se preservaria a intimidade da mulher. Todavia, seu uso tem ocasionado mortes maternas por hemorragia e trombose. Quer dizer, eles estão procurando desenvolver um produto em que a mulher, sem que os outros saibam, mas Deus sabe, Deus possa provocar o aborto, sem o uso da cirurgia, chamado aborto químico. Outra. Bom, e aqui eu estou falando sobre os métodos ainda artificiais, né? Aqui nós temos o DIU. Ele, vamos de T, revestido não de cobre, com ou não hormônio. É, por excelência, um dispositivo abortivo. Por quê? Porque ele fica no interior do útero, ali dentro, raspando como um corpo estranho. Então, aqui dentro não vai grudar nada, não vai pegar nada. Há exceções em que a criança nasce com o DIU pregado no rosto, no corpo. Nesse caso. Mas não tenha dúvida de que dos anticoncepcionais mecânicos, esse realmente é o mais abortivo. Algumas vezes, esse produto perfura o útero, e aí vem hemorragia, e há que cuidar com urgência para que não haja morte materna. Algumas pessoas, algumas mulheres lá de Belo Horizonte, entraram na justiça americana quanto o DIU, porque houve esse problema com elas. E receberam indenização de $700 cada um. Então. Hoje, nos Estados Unidos, pelo menos os maiores fabricantes de DIU já não fabricam mais por causa dessas ações, desses problemas financeiros. Então, encaminha para o terceiro mundo. Bom, o seguinte. Sim. Aqui que eu falei. Com o objetivo de fazer os abortivos aceitáveis às mulheres e para contornar leis destinadas a proibir o aborto, em 1965, o Colégio de Obstetrícia e Ginecologia dos Estados Unidos e, posteriormente, a Associação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, sem nenhum embasamento científico, conceituaram a gravidez como início da anidação. Quer dizer, a anidação seria o início da gravidez. Claro que aí as clínicas que fabricam, como o senhor falou aí, fabricam gente através da fecundação artificial, podiam descartar embriões, porque não era gente, entendeu? Eram chamados pré-embriões. Nada foi mais infeliz para esse assunto do que essa palavra pré-embrião. Pré-embrião não existe, entendeu? Foi só um neologismo criado para justificar o embrião antes da anidação. Entendeu? Segundo eles, podem ser descartáveis, porque não são pessoas, não são gente, é um grupo de células, um amontoado de células apenas. Né? Então, eles procuraram conceituar isso. E a tradução disso já está, eu tenho informação, em livros brasileiros, de Faculdade de Medicina. Então, se eu vou perguntar a um médico, vai dizer, não, o DIU não é abortivo, não interrompe a gravidez, não. Ele aprendeu aquele negócio. Eu tive com um médico uma vez, ele me dizia isso. Eu digo, vem cá, esse não interrompe a gravidez. Ah, não, a mulher está grávida quando está a anidação. Tudo bem. E o que é que acontece antes? Que o ovo fecundado lá, na tampa, e falou, daí até a anidação
é bicho, é madeira, é mato, que negócio é esse? Ele ficou sem resposta nenhuma. Então, tira da cabeça essa história, não vem com essa história de dizer que a fertilização e a concepção começam com a anidação. Não começa com a junção do ovo, na soja com ovo. Desde lá é uma pessoa humana, né? Bom, vamos adiante. Aqui foi aquela coisa que expliquei. Quer dizer, esse espaço de tempo da fecundação até a anidação, eles não consideram como gravidez, não consideram como ser humano. Então, esses produtos que eu falei aqui, DIU, RU4000, ou pílulas do dia seguinte, podem ser tomadas porque não produz aborto. Mas como não é aborto? Se a pessoa já está formada aqui, se já é gente, se já juntou aquele espermatozoide com óvulo, já é um ser humano. Isso é fato científico indiscutível. Então, esse artifício criado para justificar o aborto no início da vida não tem nenhum fundamentamento, não tem nenhuma fundamentação científica. É apenas um imbróglio para enganar as pessoas menos avisadas. Vamos para adiante. O conceito de aborto, exposto no Evangelho Vita, diz: aborto é a morte deliberada e direta, independentemente da forma como venha realizada, de um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento, da fertilização até o nascimento. O uso dos métodos artificiais para o familiar pode levar a aborto na fase inicial da vida humana. Essa é a afirmação já nossa, que nós já explicamos, né? Adiante. Os americanos fizeram, através da farmacêutica Provida, uma estatística de abortos provocados por esses produtos pílulas, né? Produtos anticoncepcionais. Então, aqui você encontra probabilidade cumulativa de aborto, mulheres na fase de 15 a 24 anos, que usam contraceptivos orais, que usam pílulas. Então, no primeiro semestre, 6 meses, tem 5% de possibilidade. Em um ano, 11% para 11%. 5 anos, 44%. Em 10 anos, 69%. Quer dizer, é uma estatística mostrando a possibilidade de aborto com anticonceptivos orais, as pílulas. Aqui eu gostaria de dar uma explicação. A pílula, quando surgiu, não era abortiva. Ela evitava o amadurecimento do óvulo e, consequentemente, não havia fecundação. Não havia óvulo, não havia fecundação. Mas os efeitos colaterais foram tão grandes que as mulheres entraram na justiça americana pedindo indenização. Entendeu? E os laboratórios, então, se juntaram, fizeram um fundo para evitar esses gastos com indenização. E chegaram à conclusão de que devia diminuir a dosagem de hormônio, exatamente o que faria não ovular. Né? E com essa diminuição da dosagem, trouxe a possibilidade de ovulação. E, havendo a possibilidade de ovulação, a possibilidade do aborto, conforme está aqui colocado. Então, hoje, a micropílula, que tem o mínimo de hormônio, são mais abortivas do que aquelas pílulas tradicionais. Vamos embora, próximo. Aqui é um outro gráfico também que mostra, por essa fonte aqui, o número de abortos causados, lá nos Estados Unidos, pelos vários tipos. Entre 10 milhões de usuários com contraceptivo oral, pílulas, ao mínimo de 600 mil e 3 milhões de abortos. O DIU, como é por excelência abortivo, você tem aqui a mesma coisa, 3.625 e 3.225, que a função dele é provocar aborto. Aí vem Provera, Norplan, a cirurgia, aborto cirúrgico, 1.300.000 nesse projeto estatístico. Você vê que é muito menos do que os demais. Então, o aborto químico está substituindo o aborto cirúrgico. Então, nós temos nesse total aqui de 7 milhões a 13 milhões de abortos provocados químicos e abortos e aborto cirúrgico. Vamos para... Bom, a outro método são as chamadas esterilização. Ora, eu acho também muito sério esse problema.
Muito sério. A senhora está me enxergando bem aqui? Está me enxergando bem? Tá. A senhora ia ao médico para tirar os 2 olhos? Por quê? Precisa ver, eles estão bons, você está me enxergando, não é? Mas muitos cometem coisa muito mais séria que é tirar a fonte da vida. Certo? E na hora de tirar a fonte da vida, vai de encontro ao plano de Deus. Do crescer e multiplicar. Se você tirar os olhos, você pode continuar com o plano de Deus de crescer e multiplicar. Mas se você tirar a fonte da vida, você vai de encontro direto ao plano de Deus. Mas muitas pessoas, sem informações, às vezes pressionadas pela família, pela sociedade, entraram nessa. E muitas se arrependem. Hoje nós temos um índice de 67% de arrependimento. Não vou condenar as pessoas, absolutamente. Elas, se tivessem informações suficientes na época, seguramente não teriam se metido. Né? Mas aqui tem apenas os métodos. Vasectomia. Botar os canais de referência. Tem a laparotomia, no caso da mulher, a secção, o corte das trompas, de maneira que você evita que o óvulo faia e seja fecundado. Né? Vamos passar adiante, só para não perder tempo. Aqui são chamados métodos de barreira. Você tem aqui o diafragma, que da minha vez é um capuz cervical, que é colocado na entrada do útero, e, consequentemente, evita, teoricamente, que o espermatozoide se una ao óvulo lá em cima. E aqui, preservativo, ou camisinha. Né? Então, hoje você tem a camisinha masculina, como tem a camisinha feminina. Sabemos que a camisinha tem um índice de falha, varia de 10% a 25% para a gravidez. Né? Para o vírus da AIDS é muito mais. Esse é um assunto que depois você podia falar. Bom, vamos ao seguinte. Bom, nós temos aí, então, visto rapidamente, os métodos artificiais de planejamento familiar e os seus inconvenientes. Mas qual é a solução? O que é que nós podemos colocar para o casal e para a família? O que é que a igreja pode oferecer de alternativa? Os métodos naturais, que nós, aliás, em documentos da igreja, não se chama planejamento familiar natural, se chama regulação da fertilidade. Né? Exatamente para poder evitar a conotação desse termo planejamento familiar. Porque esse termo foi criado em 52 pela IPPF. Antes chamava de controle da população. Mas, com a Segunda Guerra, para evitar conotações nazistas, em 52, que foi criada a International Planned Parenthood Federation, eles adotaram o nome de planejamento familiar, que veio substituir o nome controle da população, mas com a mesma metodologia. Então, nós usamos, pelo menos a igreja prefere usar, o nome de regulação da fertilidade. Passa o seguinte. Método natural para familiar. Botei aqui para regulação da fertilidade. Né? Não são métodos contraceptivos, mas um estilo de vida que ajuda o casal a exercer sua paternidade responsável. Seguinte. Nós temos basicamente 3 métodos desses. Tem um método da ovulação, da temperatura basal, da tabelinha. E o método sintotérmico, que é um somatório desses primeiros. Então, vamos rapidamente dar 2 palavrinhas sobre esses métodos. Naturalmente, não vamos descer a detalhes, né? Porque não há tempo para isso. O seguinte, esse método, o Billings, aqui está o casal Billings, nós estamos aqui juntos no almoço na Casa Santa Marta, eles fazem parte, como membros honorários, da Pontifícia Academia para a Vida. Né? E nós tivemos a oportunidade de dialogar e falar sobre os métodos naturais, naturalmente o método dele, o método Billings, que nos deu vários testemunhos do seu trabalho. Eu soube que hoje, inclusive, ele está adoentado, está hospitalizado nesse momento. Mas aqui está o casal, a Evelyn Billings e o John Billings. Bom, foi criado pelos John Billings e sua esposa Evelyn Billings, na Universidade de Melbourne, na Austrália. Baseia-se no muco cervical. Esse método foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde em 1987. Pesquisa da OMS realizada
nos 5 continentes mostraram esse método tem eficácia de 98,8%. Mais eficaz do que a pílula, do que a taberina e qualquer outro método. O casal Bíris me falou que estava na China, convite o governo chinês para orientar os métodos naturais, método Bíris, e, consequentemente, tornar o aborto mais humanos, etc. Por quê? Porque, por costume na China, o primeiro filho, se é mulher, tem que matar. Porque o homem que vale lá, né? Que tem, evidentemente, tem problema de mulher quando casa, de dar dote, essa coisa toda, é problema para a família. Então, é sempre o primeiro filho. E o método Bíris é o único método em que você tem 67% de possibilidade de você escolher filho ou mulher antes da relação sexual. Consequentemente, é sempre orientar a mulher para nascer filho homens, para evitar, evidentemente, o aborto, né? Bom, a seguinte. Aqui, rapidamente, se explica o método, entendeu? Mais uma vez, os ovários, a estampa de falópio, o outro endométrio, né? Cavidade uterina, cérvix, aqui, a vagina, bolsa de chau e vulva, etc. Bom, mas o importante, exatamente, esta se dá aqui. Aqui está a fabricação, digamos assim, a produção do muco cervical, né? Vamos adiante, que a gente vai ver, esse muco tem uma função muito importante, porque é um anticonceptivo, digamos assim, natural, né? Porque evita que o espermatozoide se una com o ovo, é um tampão aqui, fica aqui dentro, tampão do muco, produzindo nessas cristas aqui. Agora, quando esse tampão cai, abre a possibilidade do espermatozoide passar e fecundar o óvulo lá em cima. Mas é difícil? Não, não é difícil, não é fácil. É fácil porque toda mulher sabe o seu período fértil desde que é orientada. Eu digo sempre que a causa da vida tem 3 etapas importantes. Quem já ouviu uma palestra por aí já sabe. Primeira é informar, para que as pessoas saibam como fazer. A segunda etapa é informar. E a terceira é continuar informando. Porque, por desinformação, muita gente contribui com a cultura da morte. A mulher, por não estar informada dos seus dias férteis, como detectar, vai para anticonceptivos, vai, evidentemente, usar pelo seguinte por aí fora. Entendeu? A mulher que não conhece a verdadeira natureza do aborto, achando que lá tem um grupo de células, apenas um pedaço de carne e tal, vai provocar aborto. O eleitor, se souber que o deputado tal é abortista, ou pelo menos vota pelo aborto, se o eleitor é contra o aborto, ele não vai votar nesse deputado. Então, informar. Bem, mas é fácil, porque é fácil conhecer. A mulher é como a terra. O seu produto é molhada. Se você colocar um grão de trigo, de um grão de feijão, de arroz, num solo, se estiver seco, não acontece nada. Vai secar e morrer. Mas se estiver úmido, ou se você molhar aquela terra, vai germinar. Consequentemente, vai dar amanhã, milho vai dar amanhã feijão. O mesmo se passa com a mulher. A mulher tem um tempo seco e tem um tempo molhado. Se você plantar sementinhas espermatozoide no tempo seco, não acontece nada. Mas, se o espermatozoide ou a relação sexual for feita na época fértil, que a mulher está molhada, ele vai produzir. É fácil, a mulher já sente no seu caminhar como se estivesse lubrificada. Depois de algum tempo, ela sente na sua calcinha aquele muco cervical. Uma espécie de clara de ovo, transparente. Não tem cheiro, não confunde com infecção. Então, esse muco tem várias funções. Não só de espacejar, digamos, os nascimentos. Uma barreira criada já para a natureza. Mas alimenta o espermatozoide. E daí vocês veem, por que a pílula seguinte só pode tomar até 3 dias depois? Porque até 3 dias, se o espermatozoide estiver no muco cervical, ele está vivo, ele pode fecundar. Ele tem pelo menos uma vida útil de 3 dias, com as condições do muco cervical. Também seleciona
o espermatozoide para fecundar, outra função. Serve de veículo do espermatozoide para que suba lá na trompa e faça fecundação. Esse muco tem várias funções. Né? Para adiante. Aqui está mais explicado. É um tampão que fica aqui na entrada. Os espermatozoides não penetram. Ó, não passam. E aqui a vulva está seca. Consequentemente, a mulher está infértil. Né? Tá adiante? Aqui é aquela coisa que nós falamos, quando o muco desce e a mulher está fértil, abre a possibilidade de passar os espermatozoides e fecundar o óvulo, que já está aqui maduro, que já saiu, está na trompa. Né? São as várias fases: muco precoce, seco, músculo transitório, o músculo fértil. Está bem elástico. Né? Vamos para diante um pouco. Aqui mostrando exatamente tem aqui, evidentemente, os vários tipos de buco fechado, aberto, saindo, aberto, fechado. Isso é uma representação do que nós falamos. Para diante. Também serve para mulher que tem ciclo irregular. Ciclo irregular, gente, porque você diz, mas acontece que a mulher irregular não vai usar o método. Não, o método é exatamente para isso. O método tem nada a ver com regularidade de ciclo menstrual. Finalidade do muco, já falei, aumentação dos espermatozoides, vídeo de veículo, e selecionar os modos mais capazes para a fertilização. Bom, a tabelinha foi o primeiro método que foi usado. Esse método surgiu em 1920, nos estudos do Dr. Eugino, japonês, e do Dr. Naus, na Alemanha. Consiste em anotar, durante 6 meses, a duração do ciclo menstrual e verificar qual o mais longo ciclo e qual o menor ciclo. Usando um número mnemônico de 1910, né? Calcular os dias férteis. Evidentemente que foi pode passar adiante, foi o método inicial. Nós estamos representando na folhinha, né? Tem como base o ciclo menstrual, mas sabe-se que apenas 20% das mulheres do mundo têm ciclo regular. Então, esse método só seria válido, só seria efetivo para 20% das mulheres. Ah, mas você foi fruto da tabelinha. Sim, mas por quê? Porque ela tem um fruto irregular. Consequentemente, a tabelinha não funcionou. Você tem os dois números, ciclo mais longo e mais curto. Do mais longo você tira a parte 10, do mais curto a parte 19. E aqueles dias entre um e o outro são os dias férteis, segundo esse método. Mas para mulheres tem ciclo regular. Para quem tem ciclo regular, não funciona. Agora, observe que quando esses grupos falam de planejamento familiar, diz o método da igreja, a tabelinha, falha, não sei o quê, não funciona. Mas ele não cita o método Birks. Ele não cita o método da temperatura basal. Já é procurar desmoralizar exatamente isso demais. Uma vez me falaram, que aí você ainda está na época da tabelinha? Ué, a coisa evolui de lá para cá, você desconhece o método da ovulação Birks, método basal. Então fala, não fica nessa história da tabelinha, rapaz. Quer dizer, procura mostrar de que esse método chamaram, que eles chamam da igreja, né? Tabelinha da igreja. Que foi o primeiro método. Bom, vamos para adiante. Sim, o método da temperatura basal. Outro método também. Diferentemente do homem, a mulher tem 2 temperaturas. Tem a temperatura mais alta, mais elevada, pouca coisa, décimos, quando está ovulando, e tem a temperatura normal quando deixa de ovular. Nós homens só temos uma, mas elas têm 2 temperaturas. Né? Bom, a temperatura basal é aquela que em repouso mais baixa nas 24 horas. Normalmente, quando a mulher está levantando, ou não antes de levantar, ela toma essa temperatura. Né? Vamos para adiante. Eu estou querendo correr exatamente por causa do tempo. Aqui você tem um método, os gráficos. E vocês têm aqui um gráfico de representação da temperatura basal. Né? Nessa fase baixa, aqui embaixo, a mulher está infértil. Já aqui embaixo. Já aqui em cima, a temperatura subiu, está fértil. Veio a menstruação, desceu a temperatura, então ela voltou
a ser infértil. Para adiante. O método sintotérmico não é um método distinto, mas a combinação dos anteriores, somados a alguns sintomas percebidos pela mulher, como dor ilíaca, região diária do óvulo, aumento da sensibilidade dos seios, mal-estar, repulsa de alguns odores, aumento de excitabilidade, depressão, pesos, baixo ventre, etc. Eu quero fazer só um comentário. Vamos para adiante, que eu vou ver só no comentário. Aqui está um gráfico onde está representado o método sintotérmico, né? Tem aqui o dia ápice chamado, o dia mais fértil, entendeu? E, evidentemente, os dias inférteis. Vamos. Bom, eu vou parar um pouco por aqui. Antes de falar, isso são aparelhos que são usados, ou que existem no mercado, para os métodos naturais. O método Bierins, com esses métodos naturais, são métodos que, por excelência, unem os casais. Porque automaticamente estabelece um diálogo. Um tem que saber o dia que ela está fértil ou não está fértil. Então, estabelece um diálogo no casal. Estatísticas demonstram que em cada 1000 casais que usam o método natural, apenas um se separa. Eu costumo dizer que o casal que usa o método natural tem um lua de mel todo mês. Sabe por quê? Porque, repara o seguinte, eles combinam e vejam os dias que estão férteis. Se ele, por razões ou por justificativa, conforme o nosso Dom Antônio falou há pouco, deseja passejar seus filhos, então, naquele período fértil, ele não vai ter relação sexual. Ele vai guardar ali um jejum até chegar o dia, né? Naqueles dias eles vão sair, vão namorar, vão ver a lua, vão assistir o cinema, vão assistir uma novela, vão participar. Mas, quando for possível, no dia que não é mais fértil, pronto, vem toda a força, né, da relação sexual, o desejo, né? Eles vão fazer lua de mel novamente. Eles aí vão para, sei lá, para um hotel, vão para um jantar especial esse dia e tal, uma outra lua de mel. Então, se ele observar isso, ele vai ter, durante todo o ano, toda a vida dele, cada mês, mais um dia de alegria, um dia de lua de mel. Não é? Bom, mas eu digo o seguinte, existe no mercado alguns aparelhos que ajudam a esta identificação de dia fértil. Você tem o microscópio de bolso, o biocéfico, a série Sofia, um grupo japonês que estudou o padre Zimmermann, Anton Zimmermann, que era responsável por pastoral familiar do Japão, a quem eu conheci pessoalmente, acompanhou a pesquisa do Sofia durante 6 anos. Então, ele me dizia, Humberto, realmente é uma coisa séria, é um método sério e é um produto que dá realmente uma certa confiança para os casais. Né? O padre morreu o ano passado, coitado. Mas, embora às vezes ele me afirmava isso. Analisador de Brown, Blood Test, Clean Plan, etc. Bom, eu vou passar adiante, mostrar pelo menos um desses que nós conhecemos bem, que é o Mini Sofia. Tem uma série Sofia. Mini Sofia, tem um L Sofia e tal. Bom, este aparelhozinho aqui, eu tomei conhecimento dele num congresso internacional nos Estados Unidos, onde estiveram nossos fabricantes, o padre Zimmermann, apresentando a um congresso internacional o aparelho Sofia. E eu me interessei muito por esse aparelho. Entendeu? Eu digo, mas que pena quem pode levar isso para o Brasil. Só deve ser uma coisa muito cara e a gente não tem acesso a esse negócio de primeiro mundo. Mas eu, conversando com o padre Zimmer, ele me apresentou lá os fabricantes, né? E, consequentemente, nós conseguimos a possibilidade de importar isso para o Brasil, a um preço melhor, que eles podiam fazer para a gente, e a gente tinha o compromisso de não ter lucro, apenas eu acrescentaria 10% de despesa para despesas de contabilidade, fiscais e tal, e trazer para cá. Eu fiz com minha firma, uma firma, trouxe esse aparelho para cá. Né? Então, esses anos todos nós estamos trazendo. Agora, eles estão introduzindo um programa, porque esse aqui é um computador. Esse aparelho tem um despertador embutido, tem um computador aí dentro que processa os dados. De manhã, a mulher pega, coloca o da língua, pum, colocou a petro basal, e se ela teve relação sexual, ela coloca aqui a relação sexual, você vê o que você viu que ela aperta o botão desse aqui, porque vai dar uma precisão tremenda ao aparelho. Não só para detectar o dia fértil,
para evitar com antecedência que ela vai ser menstruada. Se tem algum tumor no organismo, ela manda procurar o médico para poder examinar o problema do tumor, indica mais ou menos o dia certo, o quase certo de nascer a criança. Quer dizer, é um computador que a pessoa tem. Entendeu? Então, consequentemente, tudo bem. Agora, os fabricantes querem introduzir um outro aperfeiçoamento e suspender a fabricação. Eu não estou pedindo agora suspender a fabricação, introduzir um dispositivo que possa o casal, antes da era sexual, poder planejar seu filho homem ou mulher. Você vê, baseado na elasticidade do muco cervical. O mais flexível vai dar filho homem, o menos flexível vai dar filho mulher. Porque o espermatozoide que vai produzir o sexo masculino é mais rápido, mas menos resistente. E o espermatozoide, quanto tempo tem? 5? Terminando. E, consequentemente, você tem a possibilidade de ter um melhor aproveitamento. Muito bem. Então, vamos para adiante. Vantagens métodos naturais ajudam o homem e a mulher a assumirem, né, conjuntamente a responsabilidade pela fertilidade, respeito à vida desde o início, livra a mulher da dependência de medicamentos, dispositivos de cirurgia, são fáceis e aprender eficazes, não tem efeitos colaterais, além de adiar uma gravidez, ajudaria a consegui-la. E aqui vocês têm, aqui na São Paulo, vocês são privilegiados, aqui em São Paulo. Vocês têm aqui o Semprafan, né? Está na irmã Marta Bering, lá no fundo, ela está sentada aí, cuidaria muito humildemente sentada, mas que tem lá todo um trabalho de orientação do método Bierice. E aí fora tem lá, você quer conhecer melhor, ela tem uma banquinha dela lá, com o seu livro de método Bierice, com seus folhetos, procure-na, porque ela conhece muito bem, entendeu, esse método. Ela teve várias vezes com os Bierice, e ela poderá realmente, já vem desempenhando um trabalho muito importante nessa área, e poderá ajudar há muito tempo vocês. Né? Vamos para adiante? Vamos passar outro, para adiante. O método de conclusão, o método natural, ajuda a conhecer e a respeitar a pessoa amada como um ser humano com seu ritmo. Faz tomar consciência da capacidade procriativa e favorece a responsabilidade do casal. Aumenta o diálogo entre o casal. Ajuda o casal com baixa fertilidade a conseguir uma gravidez. Permite a todo casal viver serenamente a própria fertilidade. São, evidentemente, as vantagens do método natural. Eu não falei em procuração assistida, procuração médica assistida, fecundação artificial, que não há tempo para isso, né? Seria objeto de outra coisa. Mas eu gostaria de, finalmente, dar apenas uma declaração. Pode passar o último slide. O doutor Bernardo Nedelson, que está aqui, a quem eu tive a honra de estar com ele várias vezes, em vários congressos, e dialogar, conversar com ele várias vezes sobre esses assuntos. O Gerandino foi o descobridor da síndrome de Down, mongolismo, é um dos cientistas mais importantes do século passado. Foi o fundador, com João Paulo II, da Pontifícia Academia para a Vida. Então, ele diz muito bem, no comportamento social, separar o prazer e o amor da reprodução e, por consequência, do filho, é um erro de método. Isso pode ser assim resumido. A pílula significa fazer amor sem fazer filho. A fecundação extracorpórea significa fazer filho sem fazer amor. O aborto significa desfazer do filho. E a pornografia e a promiscuidade significa desfazer do amor. Nada disso é compatível com a dignidade humana. Lindo, né? Beleza. Essa foi a conclusão que ele deu numa conferência que ele fez no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, em 91. Nós o convidamos naquela época para uma palestra lá. O professor Jerônimo Legene, realmente falecido em 94, logo pouco tempo depois da criação da academia, né? Ele, em 95, ele foi nomeado, o Papa nomeou o primeiro presidente da academia.
era muito amigo de Santo Padre, né, do Paulo II. E era uma pessoa muito respeitada universalmente, no mundo inteiro. Foi quem introduziu a ciência genética nos Estados Unidos, geneticista, membro de várias academias no mundo inteiro de ciência. Gente, com esta expressão, acho que não tem mais slide para diante, ou tem mais um pouco aí de slide, não? Esse é o último, ou não? Tem, esse é o último. Com essa digamos, declaração do professor Legene, eu encerro aqui a minha exposição. Eu coloco a exposição para alguma pergunta. Vamos ver. Muito obrigado a todos.